Já estamos ao vivo no YouTube, só um instantinho que nós já vamos iniciar. Hoje o nosso tema é Novos Céus e Nova Terra. Essa é a aula de encerramento dos nossos estudos de Apocalipse, encerramento da nossa classe de Apocalipse pela graça de Deus. Hoje nós vamos tentar compreender os capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Como é um texto bastante extenso, nós vamos ter uma visão panorâmica desses dois capítulos, porque de fato não tem como nós meditarmos em todos os detalhes desses capítulos, mas conseguiremos ter uma compreensão suficiente para entendê-los e para, numa leitura posterior, conseguirmos compreender o que está sendo dito aí, e inclusive explicar para outras pessoas pela graça de Deus. Então, esses dois capítulos, mas antes de nós iniciarmos, nós vamos recapitular um pouquinho o capítulo 20, porque ficou um trechinho do capítulo 20 que nós não finalizamos, e nós vamos recapitular e finalizar aí o capítulo 20, antes de adentrar aí no capítulo 21 e capítulo 22, tá bom? Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de finalizarmos, ó Deus, o nosso curso de Apocalipse, o estudo de Apocalipse, compreendendo, ó Pai, todos os capítulos, todos os textos de Apocalipse, mesmo que de maneira panorâmica, às vezes não aprofundando em cada detalhe, mas conseguimos, ó Deus, ao longo dessa classe, entender, ó Pai, este livro maravilhoso, entender a exortação do Senhor, a fidelidade, e entender, ó Deus, a Tua palavra de uma maneira ímpar. Muito obrigado, ó Deus. Que assim o Senhor continue fazendo, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu gostaria de iniciar com uma recapitulação sobre o que nós vimos no capítulo 20. A gente sempre recapitula alguma coisa que já vimos, e nesse caso eu quero voltar apenas no capítulo 20. No capítulo 20 nós vimos o reinício da história, aonde nós temos o reino milenar de Cristo, que é instaurado na sua primeira vinda, na sua ascensão, no momento que ele é assunto aos céus, e então ele, à destra do Pai, instaura esse reino milenar, que é a era da propagação do evangelho. E por isso Satanás, o enganador, é preso, aprisionado em uma corrente, ele tem uma certa influência, ele ainda consegue levantar os seus agentes para perseguir a igreja, mas ele está preso e não pode impedir a anunciação do evangelho. E nesse período também João tem uma visão dos tronos celestes dos cristãos que já estão com Cristo no céu, daqueles de todas as eras cristãs que morreram com Cristo, morreram em fidelidade. Então, os mártires do passado, do presente e ainda do futuro, esses, assim que morrem por causa de Cristo, por causa da fé, eles imediatamente estão com Cristo reinando. Claro que não apenas aqueles que morrem, mas os que mantêm o testemunho fiel. Nós vimos na semana passada. E um texto que nós pulamos, e hoje eu quero voltar nesse texto, só para trazer uma ênfase a ele, é esse texto de Apocalipse 27 a 10, que mostra o último intento de Satanás, a apostasia e o castigo do inimigo. Esse é um período já bem próximo da vinda de Jesus, é um período futuro, então o versículo 7 já está falando do futuro. O versículo 1 volta lá no início da era cristã, os versículos 4 a 6 fala de todo esse período da era cristã, onde os mortos, aqueles que morrem em Cristo, estão reinando com o Senhor. E agora o versículo 7 vai adiante, um pouquinho antes da vinda de Jesus, lá no final da era cristã, que é o último intento de Satanás, que nós conhecemos como a apostasia e o castigo do inimigo, quando Satanás ele é solto e sobe um homem da iniquidade, e esse homem da iniquidade depois é castigado. Vamos ler esse texto? Eu deixei ele aqui aberto, eu gostaria de ler com os irmãos. Só um pouquinho.
Então vamos lá. Olha só, a partir do versículo 7. Quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a da areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, porém, no lago de fogo e enxofre, onde já se encontrava a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Bom, esse texto aqui nós vemos essa prisão de Satanás em um período posterior a esse reino milenar, já próximo à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa soltura de Satanás da prisão fará com que ele se levante contra o povo de Deus, se levante contra aqueles que são do Senhor. Haverá uma apostasia, ele reunirá dos 4 cantos da terra pessoas que são contra o Senhor, que são chamados aqui de Gog e Magog. E Gog e Magog é uma referência a Ezequiel 38 e 39, e representa o conjunto de nações do mundo que se levantam contra, esse conjunto se levanta contra os eleitos do Senhor. Não necessariamente contra o próprio Cristo, apesar de que aqui parece que estão se levantando contra Cristo, mas não, porque quando Cristo aparece na cena, eles simplesmente são destruídos, né? Então, desceu o fogo do céu e os consumiu. Então, não há uma guerra contra o nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante essa referência a Gog e Magog, olha, a referência de Ezequiel 38, 1 a 16, porque essa referência já apareceu aqui no capítulo 16, quando é dito que os corpos desses que são contra o Senhor, que são os adoradores da besta, eles foram colocados para as aves comerem. Então, olha, o anjo gritou dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne dos reis, carne dos comandantes, carne dos poderosos, carne dos cavalos e tudo mais. Então, essa daqui é uma referência do juízo e também uma referência a Ezequiel 38 e 39, Gog e Magog. E aí, o que nos mostra é que esse evento aqui do capítulo 19, na verdade, é o mesmo evento que está acontecendo aqui no capítulo 20, é uma recapitulação. Lá no capítulo 19, João apenas falou que a besta, o falso profeta e a grande meretriz foram lançados no lago de fogo e enxofre, foram condenados. Então, apenas estes. Agora, no capítulo 20, João ele vai recapitular e falar que o dragão também foi lançado neste mesmo lago de fogo e enxofre. Então, olha, o diabo foi lançado, que é o dragão. O diabo, então, foi lançado nesse lago de fogo e enxofre, que é o lago do castigo. E olha só, porém, desceu fogo dos céus e os consumiu. Isso também é uma referência de Ezequiel 39, 6. Então, Gog e Magog representa isso, é uma alusão a todas as nações. E o que esse texto, então, está nos mostrando? Algo que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12. Recentemente, na nossa igreja, nós tivemos uma pregação nesse texto, onde nós vimos o homem da iniquidade se levantando. Esse homem da iniquidade, filho da perdição, ele é uma paródia do próprio Cristo. Nós já vimos o que significa ser uma paródia. E ele se assenta no santuário de Deus e ele tem um certo poderio político e ele se ostenta como sendo o próprio Deus. E esse homem da iniquidade leva o mundo todo a uma apostasia, isto é, um abandono da fé. É isso. É o intento de Satanás juntando os seus do mundo todo contra a igreja. Isso é apostasia. É um abandono generalizado da fé no mundo todo. Mas, sim, sempre permanecem os fiéis, inclusive esses fiéis que serão arrebatados no dia da vinda do Senhor, para encontrar com o Senhor nos ares e depois haver o grande julgamento. Então, o que nós temos aqui nada mais é do que o que Paulo fala lá em Tessalonicenses 2 sobre o homem da iniquidade. Eu também deixei aberto aqui o texto de Tessalonicenses. Vamos ver lá. Olha só.
Então, ele está falando que Jesus ainda não chegou, ninguém vos engane, dizendo que Jesus já veio. Qualquer ensino, qualquer doutrina, qualquer profecia que diz que Jesus já veio é mentirosa, porque Jesus virá de maneira visível. Então, ninguém vos engane com essas mentiras dizendo que Jesus já veio, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. E aí ele diz, né, que os irmãos de Tessalônica sabem o que o detém, que é o próprio Deus, de fato. Mas olha, quando ele se levantar, quando for afastado aquilo que o detém, então será revelado o iníquo, ele está sendo guardado para o dia, hora oportuna, que é o momento antes, pré da vinda de Jesus, é um momento bem próximo aí da segunda vinda do Senhor. Então ele se levantará e o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá a manifestação da sua vinda. Mais uma vez, a mesma ênfase que eu dei, que não há guerra contra o Senhor Jesus. Se levantam contra Cristo e contra a sua igreja, mais especificamente contra a igreja. Mas eles podem até fazer um mal contra a igreja. Mas contra Cristo, quando Cristo, e o mal aqui que eu quero dizer é a perseguição, né? Porque as portas do inferno nunca irão prevalecer contra a igreja. Então pode até perseguir a igreja, mas quando Cristo entra na cena, não existe guerra, só existe, fim, condenação destes que são inimigos do Senhor, né? E aí, depois disso, nós temos o grande julgamento que acontecerá após a vinda de Jesus. E isso está na sequência do texto, Apocalipse 20, 11 a 15. Vamos voltar lá para a Bíblia. Eu vou usar bastante minha Bíblia hoje aqui, então acostumem com essas mudanças de tela. Olha só, o juízo de Deus. Vi um grande trono branco. Então, olha só que interessante. No dia que Jesus for vir, no dia da vinda de Jesus, é o dia do julgamento. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, e os que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Esses primeiros livros que são abertos são os livros das obras das pessoas. E o segundo livro, o livro da vida, é o livro dos eleitos do Senhor, aqueles a quem Jesus pagou o preço. Então, há os livros das obras, por meio dos quais Jesus vai julgar. Mas ele vai julgar somente, ele vai condenar somente aqueles que não estão inscritos no livro da vida. Porque os que estão inscritos no livro da vida, Jesus já pagou o preço dos seus pecados. E aí, os mortos foram julgados segundo as suas obras, no primeiro livro, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados. Então, todos os mortos. Então, inclusive, os descrentes ressuscitarão para serem julgados. Não, a ressurreição não é apenas dos crentes. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não se acha inscrito no livro da vida, então, olha, os que foram julgados foram os que não estavam inscritos no livro da vida. Esse foi lançado no lago de fogo. O livro da vida é o livro da eleição do Senhor. Forte esse texto, né? Nós vamos ver no capítulo 21 uma repetição disso daqui também muito forte. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o grande julgamento. Jesus nos ensina sobre isso lá em Mateus 25, 31 a 46. Quando Jesus, então, vem todo o seu poder e glória, todo mundo vê a sua vinda, todo olho vai ver o dia da sua vinda, a manifestação da sua vinda, então o Senhor Jesus Cristo vai reunir todos na sua presença e separará uns dos outros, o texto diz, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E aí lá no finalzinho desse texto,
ele nos mostra que irão os cabritos para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Sempre dois destinos. E eu já expliquei isso, se trata do mesmo julgamento de Apocalipse 19 e 20. Em ambos há a referência a Ezequiel 38 e 39. E aí, o capítulo agora, Apocalipse, os dois últimos capítulos falam da eternidade dos que creram e dos que não creram. Então, nós vamos ver esses dois destinos claramente agora nesse capítulo 21 e capítulo 22. Claro que o destaque desses dois capítulos não é a eternidade dos que não creram. Agora, o destaque desses dois últimos capítulos é a eternidade dos que creram, dos fiéis, dos eleitos, dos que mantiveram o testemunho fiel até o fim, pela graça do Senhor, e não amaram a própria vida mesmo em face da morte. Então é isso que nós vamos ver a partir de agora. Amém? Bom, vamos lá. Vamos começar com 2 versículos. E aí eu quero explicar um por vez, né? Então vamos começar aí com esses 2 versículos. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Que texto lindo, né? Bom, vamos entender primeiramente esse versículo 1. E eu quero trazer aqui algumas implicações dos novos céus e nova terra. A nossa versão antiga traz novos céus no plural, e aqui já está na NAA, novo céu. Né? Parece ser um pouco mais coerente, novo céu e nova terra, mas é interessante a expressão novos céus porque remete a Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Então, os céus e a terra. Então, a ideia aqui é de uma restauração completa de toda a criação do Senhor, e esse texto está, assim, dialogando com o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. Esses 3 destaques que eu vou trazer aqui são destaques feitos pelo reverendo Leandro Lima. Eu tenho usado bastante alguns trabalhos, o trabalho de doutorado do reverendo Leandro Lima e também algumas palestras que ele ministrou na igreja dele, a Igreja Presbiteriana de Santa Amaro. O reverendo Leandro Lima foi meu professor lá no CPAJ, de Apocalipse mesmo, e por isso eu tenho usado bastante aqui alguns ensinos dele, inclusive também do curso que eu fiz com ele. E aí ele destaca 3 coisas, 3 considerações teológicas e lógicas com respeito aos novos céus e nova terra. Respondendo essa pergunta, por que Deus criará novos céus e nova terra? Por que é importante fazer tudo novo, ou restaurar, renovar a criação? A ideia aqui do novos céus e a nova terra não é novo no sentido de feito mais uma vez do nada, mas é uma restauração, é como a fênix que pega fogo e renasce das cinzas. Então, pelo fogo, pelas cinzas, pelo juízo de Deus, será renovado, restaurado, será feito novos céus e nova terra. Então, primeiramente, por que nova terra, né? A terra, ela foi criada para a glória de Deus, e por isso é a vontade de Deus restaurá-la da maldição do pecado. Então, nós temos um aspecto aqui relacionado à maldição do pecado. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Agora nós vamos ver um texto que remete a isso. E agora o Senhor está restaurando a terra para a sua glória. O que é importante destacar aqui, e os outros pontos também trarão essa ênfase, é que para o Senhor importa sim o aspecto material. E esse é um ponto muito importante, que a nossa visão cristã, a nossa cosmovisão de mundo cristã, remete diferentemente de outras religiosidades e diferentemente também das filosofias. Por exemplo, existe na filosofia grega, com o viés platônico, uma rejeição pelo material, dizendo que o material é o imperfeito, que o material é o mundano, é o ruim,
que o bom, o perfeito, é sempre e somente o espiritual. Então, para Platão, a eternidade, o perfeito, é apenas algo espiritual. São almas vivendo em um céu cheio de almas. E isso está tão presente no primeiro século, numa heresia chamada gnosticismo, que o gnosticismo nem conseguia imaginar que Jesus se encarnou, porque era totalmente incoerente que Jesus, o Deus, pudesse se tornar carne. Como que Deus se tornaria algo imperfeito? Né? Para eles, carne seria algo imperfeito. Então, eles pregavam que Jesus, na verdade, veio na aparência, mas ele era um espírito para trazer um conhecimento, uma gnose, por isso o gnosticismo, mas ele não se encarnou de fato. E o que João está mostrando, João foi um dos apóstolos que mais combateu o gnosticismo, e agora em Apocalipse 21, ele está mostrando que, não, para Deus, a terra é importante, o material é importante, ele vai restaurar o material, nós vamos ter corpos, vamos ter carne, né? A terra vai ser restaurada, vai ter planta, vai ter terra, vai ter rio, né? Apesar de que o texto diz que o mar já não existe mais, no versículo 1, mas lembre-se, aqui é uma referência simbólica, o mar é uma referência simbólica ao local do poderio do inimigo. Então, se Satanás, versículos anteriores, foi dito que ele foi lançado no lago de fogo, enxofre, então o mar já não existirá, o lugar do poderio do inimigo já não vai existir. Porque o próprio inferno foi condenado, né? O inferno foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então, o mar já não existirá mais, o abismo já não existirá. É nesse sentido, mas não que não vai ter, de fato, a criação maravilhosa do Senhor, a qual nós chamamos de mar, oceano e tudo mais. Não é isso, não é literal, é simbólico. Porque haverá novos céus e nova terra. Os céus também precisam da restauração, uma vez que os anjos caíram, os anjos caídos se rebelaram lá. E para que essa renovação tenha unificação entre céus e terra. Então, também nos céus havia ali os anjos caídos, e nós vimos que até o momento em que Jesus se ascendeu, Satanás ele ia na presença do Senhor para acusar as pessoas. Ele tinha esse acesso à presença do Senhor. Então, os céus também precisam ser renovados, restaurados. E essa renovação, ela tem um outro propósito, essa unificação entre céus e terra, porque o próprio Deus vai habitar conosco. Então, vai haver essa unificação maravilhosa. Hoje, nós vivemos aqui nessa dimensão material, e em outra dimensão espiritual está o nosso Senhor, estão os anjos e tudo mais. Mas agora não. Quando o Senhor Jesus Cristo vir, então todas essas dimensões serão unificadas para a habitação do Senhor conosco. Olha que coisa maravilhosa. E nós precisamos de um lugar, portanto, né, eu estou falando sobre isso, para morar com Deus, um lugar santo e perfeito, assim como Deus é. E assim como o povo do Senhor se tornou em Cristo. Portanto, é da vontade de Deus fazer uma morada física, material, para nós, mas também espiritual, sem dicotomizar, sem fazer esse divórcio entre o espiritual e o material. Então, nós precisamos, porque nós nos tornamos santos em Cristo, precisamos de um lugar santo para morar. E como Deus vai morar nessa terra, como que ele pode morar em um lugar que foi amaldiçoado pelo pecado, sem que haja uma renovação desse local? Então, ele vai fazer toda a renovação, a restauração com fogo, a santificação desse local, para que ele possa habitar conosco eternamente. Então, esse é o propósito de novos céus e nova terra. Isso só em um versículo. Mas agora nós vamos um pouco mais panoramicamente, sem se aprofundar tanto, porque nós temos ainda muita coisa para falar. Bom, o versículo 2 mostra a cidade santa, a Nova Jerusalém. E a descrição dessa cidade é continuada a partir do versículo 9, que nós vamos ver agora. Primeiramente, eu queria destacar algumas coisas aqui, e a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que aqui nós temos uma cidade. Esse é um aspecto muito interessante de se destacar,
Porque a história da Bíblia é a história da humanidade saindo do jardim para a cidade. Então, quando Deus criou o mundo, ele cria um jardim para o homem e pede para o homem crescer e multiplicar, subjugar o mandato social, né? E povoar a terra, criar sociedade. Agora, nós temos uma sociedade grande, gigantesca, uma cidade, uma sociedade formada com toda a sua complexidade. Não temos mais um jardim para um casal apenas. Nós temos uma cidade para todo o povo do Senhor. Então, a cidade aponta para essa sociedade. Isso é legal, porque esse é um ponto extremamente explorado em missões urbanas, por exemplo, a missiologia, que é o estudo da missão, tanto da missão local como da missão transcultural. Então, este é um ponto bastante estudado em livros de missiologia. Você pode encontrar em diversos livros teológicos sobre essa questão do jardim da cidade. Como, por exemplo, um livro que não é necessariamente de missiologia, é de cosmovisão, que é o livro A Criação Restaurada, um livro excelente para ter um entendimento desse aspecto. Então, do Éden à Nova Jerusalém. Agora, o que é importante destacar aqui, e de fato a gente não pode cair no erro de pensar que essa Nova Jerusalém que desce do céu não é simbólica, é literal, uma cidade descendo do céu, literalmente e tudo mais. Não. Nós aprendemos que o livro de Apocalipse ele é simbólico. Claro, o seu simbolismo aponta para fatos, para algo na realidade que de fato acontecerá. Mas é simbólico essa cidade sendo descida dos céus, e a Nova Jerusalém, que é também chamado de noiva do Cordeiro, simboliza algo. O quê? Simboliza o povo do Senhor. Por isso que é colocado aqui como uma mulher. Esse é o ponto. Em Apocalipse, nós temos 3 mulheres. E a Nova Jerusalém é nos apresentada aqui como também uma mulher. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir o texto aqui. Olha só, o versículo 2, que nós já lemos, diz assim: Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que representa então a sociedade do povo de Deus, que descia do céu da parte de Deus. Nós sempre temos que lembrar que aqueles que estão com Cristo descerão com ele, e nós que estivermos vivos no dia, nos encontraremos com ele, nos céus. Então essa é uma figura, um simbolismo deste momento maravilhoso que com Cristo desceremos para reinar. E será instaurada essa sociedade do povo de Deus eterna no novos céus e nova terra. Então, da parte de Deus, preparada como noiva. Então, olha só, ela é uma noiva, enfeitada para o seu noivo. O que nas Escrituras é chamada de noiva do Cordeiro, não é a igreja? Olha só, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, essa ênfase de ser a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro, é uma ênfase para apontar para o povo de Deus. Vamos lembrar aí as 3 mulheres de Apocalipse. A primeira mulher aparece lá no capítulo 12, que é a mulher perseguida, que é aquela mulher que foi perseguida pelo dragão até dar à luz a Cristo, né, ao Filho, e depois de dar à luz ao Filho, o Filho ter sido arrebatado para o trono de Deus, essa mulher continuou sendo perseguida. Na ocasião que estudamos o capítulo 12, eu expliquei que essa mulher é a igreja do Senhor. A igreja do Antigo Testamento, o povo de Israel, antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e depois a igreja do Novo Testamento, que é perseguida após o nascimento de Jesus, a sua morte, a sua ascensão, pelo dragão que ficou irritado por ter sido expulso dos céus e não poder mais enganar as nações. Então, a igreja perseguida de todas as épocas. Lá em Apocalipse 18, 17, 18, nós vimos outra mulher, que é a grande meretriz, que é uma representação de Roma. Inclusive, essa grande meretriz, essa prostituta, mãe das prostitutas,
é chamada de a Babilônia. Aqui nós temos uma conexão dessa mulher com uma cidade, porque aponta para Roma. E é interessante isso, porque é exatamente esse contraste que o autor de Apocalipse está querendo fazer, para que os cristãos eles não se envolvam com Roma, não se envolvam politicamente, não se envolvam economicamente com Roma, porque Roma será destruída, mas se envolvam com a Jerusalém Celestial, com a outra cidade que não será destruída, mas será eterna, que é muito melhor, muito mais bonita, muito mais perfeita, muito mais rica do que Roma. A descrição aqui dessa cidade, nós vamos ver agora, vai destacar isso. Então nós temos essa prostituta, essa grande meretriz, a mãe das meretrizes, que aponta para Roma, que aponta para o povo, para os reis e tudo mais, que são adoradores da besta, e essa é rejeitada, ela é enganada, ela é traída pelos seus próprios, e ela é colocada ao desprezo e por fim é condenada. E aí no capítulo 19 nós temos a noiva do Cordeiro, que aqui é a mesma Nova Jerusalém. E essa noiva do Cordeiro, e no capítulo 19, no início do capítulo 19, nós temos as bodas do Cordeiro, porque aponta para este fim, aqui nós estamos recapitulando aquilo que foi dito lá no capítulo 19, recapitulando com acréscimos. Então nós temos essa noiva ataviada para essa festa, como é dito aqui no versículo 9, que acabamos de ler. Ela é a esposa do Cordeiro, é o povo de Deus, é a sociedade da qual Cristo é o rei e reinará com Cristo para todo sempre. E toda a descrição dessa mulher, ou toda a descrição da Nova Jerusalém, da noiva de Cristo, é uma descrição que aponta para o povo do Senhor. Nós vamos ver isso. Antes, primeiramente, essa Nova Jerusalém, ela aponta aqui para a glória de Deus, como noiva do Cordeiro, como povo do Senhor, como a representação da sociedade daqueles que são do Senhor. Essa cidade celestial, ela tem a glória e a santidade do nosso Deus. Olhem, observe, quando eu falo cidade celestial, eu estou falando sim no sentido simbólico. Por quê? Porque é cidade no sentido de ser sociedade do povo do Senhor. Então, teremos uma cidade sim, na eternidade, a cidade dos salvos, a sociedade dos salvos. Eu creio que não apenas uma, mas várias cidades, sociedades espalhadas por toda a Terra, quem sabe até pelos planetas, né, uma expansão cósmica. Então, várias sociedades daqueles que foram redimidos pelo Senhor. Isso é maravilhoso. Agora, eu não estou querendo destacar aqui, quando eu digo cidade, em prédios, não estou dizendo isso, porque quando a gente pensa em cidade, a gente pensa o quê? Em arquitetura, em prédios, em avenidas, em parques, e por aí vai, né? Quando você pensa em Nova York, por exemplo, você pensa talvez no Central Park, talvez na Estátua da Liberdade, no Empire State, sei lá. Quando você pensa em Orlando, Disney, né? Quando você pensa em Goiânia, você pensa na Feira Hippie, na Cidade Planejada, no Piqui. Então, por exemplo, São Paulo, né? Quando pensa em São Paulo, o que vem logo em mente é a Avenida Paulista. Então, a gente tem muito preso na nossa mente, quando nós falamos de cidade, o que é a estrutura da cidade, a infraestrutura daquela cidade, os prédios, as avenidas, aquilo que faz uma cidade distinta da outra. Mas o ponto aqui é que a ênfase não está na edificação, na estrutura da cidade, na infraestrutura, nos prédios e tudo mais, apesar de agora haver uma descrição da cidade de portas, de muro, de pedras preciosas, de ruas de ouro, mas o alvo não é essa estrutura. O ponto aqui é que essa cidade representa a sociedade do povo de Deus, que são as pessoas. Pessoas que ressuscitaram e foram glorificadas em Cristo Jesus por serem dele. Esse é o ponto. Então, por exemplo, a pedra de jaspe, que aparece aqui no versículo 11, olha só. Então, essa cidade que descia da parte de Deus, do céu, tem a glória de Deus, versículo 11. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma cidade que brilha com essa pedra como a glória de Deus brilha.
Lá no capítulo 4, no versículo 3, nós vemos a descrição do trono de Deus, e nessa descrição do trono de Deus existe essa pedra de jaspe cristalina. É uma pedra de jaspe diferente. Se você pesquisar aí na internet, pedra de jaspe, você vai ver que ela, na verdade, não é bem cristalina. Ela tem várias cores e tudo mais. Mas essa não, essa é cristalina. É interessante porque João, ele está vendo algo tão maravilhoso que ele vai usando alguns elementos, algumas coisas que ele sabe, que ele conhece, algumas pedras preciosas que ele conhece, para descrever aquilo que ele está vendo. Mas observe, é sempre uma descrição, ele não está dizendo que a cidade é uma pedra preciosa de jaspe, mas que o brilho dessa cidade, a glória dessa cidade é semelhante a essa pedra de jaspe que João conhece. Eu queria entender como que João conhece, ou como que João conhecia tantas pedras preciosas, porque daqui a pouquinho a gente vai ler aqui, vai ter tanta pedra preciosa que a gente não consegue nem imaginar, né? A gente não conhece todas as pedras, a menos que a gente saia pesquisando aí no Google, né, na Google, para saber quais são essas pedras. Então, nós temos aqui a sociedade do povo de Deus, e essa sociedade, ela é gloriosa, foi glorificada. Aleluia. E aí, existe uma grande ênfase no número 12. E o número 12 é sempre referência à plenitude do povo de Deus. Observem como tudo isso é simbólico. Inicia no versículo 12, mas aqui agora não é, isso não é simbólico, isso é só coincidência, né? Porque a divisão de versículos veio muito tempo depois que João escreveu esse texto. No texto original não tem versículos, né? Essa divisão nós fizemos para nos ajudar. Inicia no versículo 12, mas isso não tem nada a ver. Olha só como que há referências ao versículo 12 nesse texto. Tinha uma muralha grande e alta com 12 portões. E junto aos portões, 12 anjos. Então, 12 portões, 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Então, norte, sul, leste e oeste. Os 4 cantos, olha que legal, 4 cantos, toda a terra, de toda a terra, 4 cantos, 12 portões. E esses 12 portões representam o quê? Até então, até o versículo que nós lemos, representam os filhos de Israel, o povo do Antigo Testamento. Mas calma que ainda vai ter a representação da igreja. 3 portões se achavam a leste, isso eu já li. A muralha tinha 12 fundamentos. Então, olha só. Além dos 12 portões, a muralha tinha 12 fundamentos. E sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os 12 apóstolos são os escolhidos pelo Senhor para ser o fundamento da igreja. Exatamente, por isso que a nossa igreja é sim uma igreja apostólica. Ela repousa sobre os ensinamentos dos apóstolos, que foi nos conservado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, através do Novo Testamento. Então, por isso que nós lemos o Novo Testamento, nós cremos no Novo Testamento, e a igreja repousa sobre o ensino do Novo Testamento, como nós estamos fazendo aqui. E são 12 apóstolos. Então, claro, teve aí um ou outro a mais, Paulo, Barnabé, Tiago, né? Aí existe várias discussões quem ajuntou a esse grupo apostólico, mas a menção a eles sempre é feita como os 12, sempre é assim, os 12, né? Até os evangelistas, depois que Judas traiu Jesus, fala que Jesus apareceu aos 12, mas Judas já não estava mais, porque existe essa ênfase, os 12, que é o grupo apostólico escolhido pelo Senhor, né? E os 12 representam o povo de Deus, o povo do Novo Testamento. Então aqui não tem nenhum apóstolo moderno. Então os apóstolos da atualidade estão fora. É os 12, os verdadeiros apóstolos. Representa o povo de Deus do Novo Testamento. Olhem, Antigo e Novo Testamento representado. Deixa eu continuar o texto. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. Então a cidade agora passa a ser medida. A cidade tinha uma forma de um quadrado, de comprimento e larguras iguais. A medida da cidade com a vara, desculpe,
E mediu a cidade com a vara, e tinha 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. Olha só. Então a cidade ela tinha 12.000 estádios, isso daria 2.500 quilômetros. E ela tinha, as suas muralhas tinham 144 côvados, cerca de 64 metros. Claro, na nossa medição, no nosso sistema de medida, perde-se o simbolismo. O simbolismo aqui é o número 12, então são 12.000 estádios. Então, 12.000, a completude, a plenitude do povo de Deus. 144 côvados é um múltiplo de 12. Nós já vimos os 144.000 selados. Então, mais uma vez, a ênfase do povo de Deus. Então, observe, não é que a cidade vai ter 12.000 estádios mesmo, 2.500 metros. Não, não é que vai ter uma muralha de 64 metros. Não é isso. O ponto aqui é o simbolismo. O número 12, que é repetido de diversas vezes, aponta para o fato de que essa cidade não é literal. Não é que essa cidade só vai ter nela 12 portas, 3 para cada lado. Não. É que essa cidade representa a totalidade do povo de Deus, vinda de todo mundo, do Antigo e Novo Testamento. Isso é muito claro, isso é muito evidente para nós que já estamos caminhando aqui no livro de Apocalipse, entendendo o seu simbolismo. E aí, o que aponta essa questão das pedras preciosas? O ouro e as pedras preciosas simbolizam o valor inestimável da sociedade do povo de Deus, dessa cidade, e faz contraposição com a própria Roma. E aqui é o ponto que muitas pessoas ficam tristes, né? Porque, pastor, então quer dizer que a cidade celestial não vai ter ruas de ouro? Eu não sei. Na verdade, se na eternidade tiver uma cidade com ruas de ouro, amém, louvado seja o nome do Senhor. Mas o ponto não é esse aqui. Mesmo porque se tiver ruas de ouro, o ouro perde seu valor, não é verdade? O ouro só tem esse valor que ele tem porque ele é raro, e as pedras preciosas também. Então, o ponto aqui é destacar a preciosidade, destacar o valor, destacar a grandeza, a glória dessa cidade, fazendo esse contraponto com a Roma histórica, com a Roma terrena, que os cristãos daquele século, do primeiro século, estavam tentados a idolatrar. Então, este é o ponto. A muralha é feita de jaspe, a cidade de ouro puro, diz o versículo 18, semelhante a vidro lípido. Olha, ouro semelhante a vidro. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônia, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de bérilo, o nono de topázio, o 10º de crisopraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Dessas pedras aqui, a única que eu conheço é a ametista, né? Então, olha, o João tinha um conhecimento interessante de pedras preciosas, né? Então, ele lista aqui várias pedras. E aí ele coloca também que os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. E a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Isso já é o versículo 21 que eu li. Aqui eu coloquei até o 19, mas pode ir até o versículo 21, a descrição das pedras. Então, as pedras apontam para esse valor inestimável da sociedade do Senhor, da cidade celestial. Agora, o ponto aqui é que só entrarão nela os escritos no livro da vida do Cordeiro. O versículo 27 diz isso, ele diz, nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente o escrito no livro da vida do Cordeiro. A ênfase aqui não é que depois do julgamento, depois da vinda de Jesus, haverá pecado, haverá o impuro, haverá mentira, então terão povos mentirosos que poderiam entrar na cidade, invadir a cidade e tal. Não, nada disso. O ponto aqui é que não entrará. Por quê? Porque já foi condenado. E isso ele falou anteriormente.
Anteriormente, ele diz que todo pecado será condenado, que todos os ímpios serão castigados, como nós já vimos no capítulo 20, e no capítulo 21 também, anteriormente, lá no versículo 8, ele fala sobre esse castigo. Então, aqui, o fato de não entrar nada que seja impuro, nem abominação, nem mentira, está dizendo que aqueles que hoje, né, mentem, são impuros e não passam pelo sangue do Cordeiro, esses não entrarão. Somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, não por nossas obras, mas pela eleição do Senhor, a escolha soberana, a graça do Senhor, a salvação do Cordeiro. Então, são os inscritos no livro da vida que entrarão. Nunca mais haverá maldição, versículo 22, 3 diz isso. E é interessante essa ênfase do nunca mais haver qualquer maldição, porque é aquilo que eu já mencionei no fato da criação de novos céus e a nova terra. Eu queria mostrar esses textos para vocês, de Gênesis 3:17, que é a origem da maldição, e Romanos 8:19-21, quando Paulo fala que a própria criação, ou seja, toda a terra, aguarda o dia da redenção. O dia em que a própria terra será liberta dessa maldição que ela foi submetida. Olha que interessante, vamos lá para a Bíblia. 1 Gênesis 3:17. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então, olha, a terra é maldita por causa de quem? Do homem. O homem era o rei, o vice-gerente do Senhor de toda a terra. E o homem representava não apenas a humanidade, mas toda a criação, porque o homem foi criado do pó da terra para assim cuidar de toda a terra, cultivar e guardar a terra e subjugá-la. Então, maldita não é, ou a maldição não cai apenas sobre a humanidade, os filhos de Adão, mas a maldição cai sobre toda a terra, toda a criação, por causa do homem. E por isso que o homem em fadigas vai obter o sustento da terra. A terra se volta contra o próprio homem. Isso nós vemos hoje. E olha só, Paulo ele explora isso em Romanos 8, dizendo: a ardente expectativa da criação é uma forma de se referir à terra, a tudo que foi criado, os céus e a terra. Então, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, que é o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. Então, olha, a criação ela está no cativeiro, amaldiçoada com a morte, com a corrupção. Corrupção é morte. Então, ela espera que será libertada quando? Quando os filhos se rebelarem, e será libertada para quê? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus, ou seja, para a habitação da sociedade celestial, do povo de Deus, da noiva do Cordeiro, da nova Jerusalém, para todo sempre, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, toda a criação será restaurada. É isso que nós temos lá em Apocalipse 21 e 22. Estamos vendo. Por isso, não haverá maldição, versículo 3 do capítulo 22. Deus habitará nela e será o santuário de Deus cheio de sua glória. Versículo 22, deixa eu ler aqui. Eu trouxe esse texto. Eu vou compartilhar mais uma vez minha Bíblia para vocês, para a gente ler juntos. Olha só. Não vi nenhum santuário na cidade. Então não há templos na cidade, né? Não há o templo de Salomão construído novamente, nada disso. Porque o seu santuário é o Senhor, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz. Os reis da terra lhe trazem a sua glória. Eu acho legal esse versículo aqui, até vou destacar ele aqui, porque ele é um versículo que aponta para a continuidade do mandato social e do mandato cultural.
Então, existirão nações, nós espalharemos por toda a terra, vai haver outras cidades, haverão reis dessas cidades, então vai ter hierarquia, mas tudo sem pecado, uma sociedade completa e complexa, mas sem pecado, sem corrupção, para a glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa vai ser isso daqui. Então, talvez aqui nós teremos, inclusive, reis de outras terras. Claro, a Bíblia não fala sobre isso, eu estou fazendo inferências aqui, mas imaginem que coisa maravilhosa se a gente puder espalhar por todo o universo. Isso é extraordinário. Então as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nós já falamos sobre isso. Capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida. Essa árvore que estava no Éden, agora está aqui na cidade, que produz 12 frutos. Olha o 12 mais uma vez aí. Dando o seu fruto de mês em mês, como uma santa ceia, né? Então é uma árvore sacramental, que produz um fruto como se fosse um sacramento, como a ceia, que de mês em mês é comido para a glória do Senhor, comido pelo povo do Senhor. 12 frutos, né? Representa todo o povo que come do fruto de mês em mês. Interessante isso. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Então, eu já falei essa ênfase, não vai haver mais maldição. Por quê? Porque Deus vai habitar com o seu povo. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão da luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Aleluia. Fantástico. Então, Deus habitará. Não haverá santuários, porque o Senhor mesmo estará nessa terra. Bom, a gente ainda tem algumas coisas para destacar. Vou tentar andar um pouquinho mais rápido. Esse estudo, por ser mais extenso, mais versículos que nós estamos abrangendo, então ele é um pouquinho mais longo. Vamos lá. Agora nós temos 2 destinos eternos, e eu quero destacar esses 2 destinos porque é uma das ênfases do capítulo 21. Olha só. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono de Deus e dizia: Eis o tabernáculo, a morada de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Daqui nós temos o princípio da aliança. Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Isso é casamento. Então, aliança eterna e perpétua no sangue do Cordeiro. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais a morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Então esse é um convite do evangelho, um convite que ainda é feito hoje, não que será feito posteriormente, né? Então Jesus ele dá de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Mais uma vez, uma ênfase na aliança do Senhor, né? Quanto, porém, aos covardes, ou aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, mais uma vez, o castigo dos pecadores. Bom, 2 destinos eternos. Primeiro, a eternidade dos que são povo de Deus, essa ênfase da aliança. Habitarão com Deus, nós já falamos.
Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá sofrimento, pelo simples fato de Deus mesmo habitar com eles, então não haverá sofrimento. Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas, né? Toda lágrima, nos mostra que haverá memória dessa vida. Porque a ideia aqui de enxugar dos olhos toda lágrima é consolar todo o sofrimento da vida passada. Então, para consolar todo o sofrimento da vida passada com a sua presença maravilhosa e perfeita, que nos traz alegria e paz, isso só é possível se de fato houver uma lembrança da vida passada. Então, a ideia de que no céu a gente vai perder a memória e vão ser outras pessoas desmemoriadas do que aconteceu nessa vida aqui, isso não é bíblico, né? Isso é muito estranho, na verdade. Enfim, eles serão saciados pela graça da fonte da água da vida, tanto na eternidade, mas lembre-se que o versículo 6 é um convite para agora, né? Aquele que tem sede, venha, que eu darei. Então, ainda é o tempo. Agora sim, aqueles que creram eternamente serão saciados pela fonte da água da vida, que é o próprio Cristo, que é o único que pode nos saciar. O Espírito Santo, né? Em João, a água da vida representa o Espírito Santo, o próprio Deus nos saciado. Eles herdarão a vida eterna e serão para sempre os filhos de Deus, né? Isso é maravilhoso. E a eternidade dos covardes incrédulos. Isso é interessante porque João aqui ele está listando vários pecados. E aí, no primeiro que ele coloca é esse pecado aqui, o pecado da covardia, que é um termo que também pode ser traduzido por timidez. E aí, depois que ele lista o pecado da incredulidade. E nós sempre falamos que o pecado da incredulidade é pior, né? Porque é o não crer no Filho de Deus. E por isso há o julgamento. Mas João está querendo destacar que o problema aqui também é a covardia. Por isso ele coloca em primeiro lugar, por causa do destaque. Porque este é o propósito de Apocalipse, motivar os cristãos a se manterem fiéis. Ele está dizendo, olha, aquele que não se mantém fiel ao Senhor, aquele que tem medo, que tem vergonha do Senhor, que quer desfrutar desse mundo, que por causa do medo da perseguição e da pobreza adora o imperador, esse é um covarde. E esses covardes serão condenados. Então, olha que coisa forte João está dizendo. Porque é exatamente esse o propósito central de Apocalipse. É incentivar os cristãos a manterem o testemunho fiel, mesmo que venham morrer por causa disso. Os covardes são aqueles que abandonam o testemunho fiel. Então, a eternidade dos covardes incrédulos e a lista toda que nós já vimos. Esses receberão o quê? O castigo eterno, que é a justiça de Deus, versículo 8. Agora, um ponto que é interessante aqui é que a salvação não é pelas obras, mas a condenação é pelas obras. Na verdade, pelas nossas próprias obras, nós só conseguimos ser condenados, porque as nossas obras são más. Então, se nós nos escoramos nas nossas obras e achamos que somos bons o suficiente para nos autossalvarmos, nós vamos cair em condenação, nós seremos condenados, a maldição vai estar sobre nós. Agora, se nós entendemos que não podemos ser salvos pelas nossas próprias obras e confiamos em Cristo, aí sim podemos ser salvos. Então, a condenação se baseia nas obras más dos homens, nas más obras dos homens. Esse é o ponto. Ok, vamos caminhar mais um pouquinho. Eu sei que tem muita coisa que nós estamos falando. É uma visão panorâmica e completa aqui de todo esse trecho, né? Então, vamos ver agora alguns ensinos finais de Apocalipse 22, a partir aí do versículo 6. Bom, primeiramente, aqui, a partir do versículo 6, nós temos uma ênfase que João dá à fidelidade e veracidade da palavra de Deus e a necessidade de guardá-la. Então, agora, finalizando o livro, a partir do versículo 6, nós temos como se fosse um pós-lúdio, um apêndice do livro, uma conclusão, umas considerações finais. E aqui, então, João ele traz alguns pontos, algumas exortações aos leitores do livro. E a primeira exortação é essa: fidelidade e veracidade da palavra de Deus, por isso deve ser guardada. Olha só. Então o anjo me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer.
eis que venho sem demora, bem-aventurado, muito feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, olha, as palavras são fiéis e verdadeiras, então muito feliz é aquele que guarda. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor, e isso é uma ênfase para obedecermos a palavra do Senhor. Os versículos 18 e 19 também traz essa ênfase, e traz uma ênfase muito forte para ninguém acrescentar. Ele diz, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, olha, nós não podemos acrescentar a palavra do Senhor, nós precisamos guardá-la como ela é, nem rejeitar, nem diminuir, nem aumentar. Esse é o ponto. Que mais? Nós temos também uma ênfase muito interessante que João dá, que somente Deus deve ser adorado. João, ele registra um erro dele algumas vezes, não apenas aqui, mas ele também, nos versículos 8 e 9, mas ele também já havia registrado lá no capítulo 19, que é o erro dele tentar adorar um anjo. E essas duas vezes que ele tenta adorar um anjo, ele é repreendido para adorar apenas a Deus. O ponto é, por que João registrou isso? Por que João registrou o seu erro? Porque até no seu erro tem uma ênfase muito importante. Somente Deus deve ser adorado, e não o imperador, e não qualquer outro ídolo, qualquer besta, qualquer meretriz, né, qualquer cidade, qualquer poderio político, qualquer ideologia, nada deve ser adorado, nada deve ocupar o lugar de Deus no coração dos cristãos. Hoje nós temos um cristianismo onde as pessoas adoram muito pessoas públicas, inclusive achando que essas pessoas são a semelhança de Cristo, se referindo a elas com textos bíblicos que se referem ao próprio Cristo. Isso é idolatria, isso é cair no erro. Só Deus pode ser adorado. Só Cristo é o Senhor dos cristãos, e qualquer outro senhor humano que tenha a devoção do coração do cristão mais do que a Cristo é idolatria. Na verdade, o cristão deixou de adorar o Senhor. É isso que o João diz, olha, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. Depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Claro, somente Deus deve ser adorado, e nós vemos no livro de Apocalipse dezenas de vezes, né, aqui usando de hipérbole, dezenas de vezes Jesus Cristo sendo adorado. Isso com clareza demonstra a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, Deus o Filho. Bom, sempre haverá duas classes de pessoas. Versículos 10 e 11 nos deixa claro isso, que sempre haverá duas classes de pessoas. É um versículo duro, mas olha só. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E o versículo 12, eis que venho sem demora, para retribuir cada um segundo as suas obras. Então sempre haverá duas classes de pessoas. Aqueles que são ímpios, que são injustos e que são adoradores da besta, e aqueles que são justos não por si mesmos, mas pela graça de Cristo, pela redenção do Senhor, que estão sendo santificados por meio do Espírito Santo. Sempre. Desde a queda do homem, sempre houve, sempre haverá essas duas classes de pessoas. Existe um termo teológico para isso, é a antítese. Os teólogos, principalmente os teólogos do Gênesis, retratam isso como a antítese, que Deus firmou lá no Éden, quando colocou a antítese, o conflito entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Dois tipos, duas descendências, duas classes de pessoas desde então. Jesus Cristo é o princípio e o fim, e o juiz
o Senhor de toda a terra. Versículos 12 e 13. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho que dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus é Deus. Agora observe que ele também é o juiz e senhor de toda a terra. Isso é muito importante, porque hoje em dia as pessoas acreditam que Jesus ele não é juiz, ele não vai julgar, não vai condenar ninguém, mas a Bíblia sempre nos mostra Jesus como juiz, como aquele que vai vir e ele mesmo julgará. Ele mesmo fala sobre isso em Mateus 25, um texto que nós já lemos. Então, tomem cuidado de entender Jesus de uma forma que a Bíblia não diz. Ele é amor, sim, 100% amor, mas ele também é 100% justo. E ele é 100% santo, por isso odeia o pecado. Então, não pegue apenas um atributo do nosso Senhor Jesus Cristo e idolatre como se você tivesse uma preferência apenas por um atributo dele. Ele é tudo, porque ele é o que é. Ele é Yahvé. Aleluia. Os que lavaram as suas vestes no sangue comerão da árvore da vida. Versículos 14 a 15. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, olha só, os que vão entrar na cidade pelos portões são os que lavaram as suas vestes. Bonito isso, né? Então, não é pelas nossas obras, mas pela redenção de Cristo. E eles comerão da árvore da vida. A árvore da vida aqui, ela é uma árvore sacramental, como eu mencionei, que aponta para o próprio Cristo. Cristo é a nossa vida. E o comer da árvore da vida aponta para essa vida eterna. A árvore da vida, ela aparece algumas vezes nas Escrituras Sagradas. Em Gênesis, capítulo 2, lá no início, versículos 8 e 9, depois no capítulo 3, 22, o cuidado do Senhor de trancar, de proteger o jardim para expulsar o homem do jardim, para que o homem não coma da árvore da vida e viva eternamente. Então era como se fosse um prêmio para a vitória ou para a aprovação no teste que o homem passou no Éden. Mas como o homem foi desaprovado, então ele é expulso. Em Provérbios capítulo 3, versículo 18, também no capítulo 11, versículo 30, há menção também dessa árvore da vida. E falando que a árvore da vida são as obras dos justos. Mas é uma menção bastante genérica. E agora aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, nós temos a menção novamente dessa árvore da vida, aonde é dito à igreja que ao vencedor será dado o direito de comer da árvore da vida, exatamente o que nós temos aqui. E aí nós entendemos aqui agora no Apocalipse capítulo 22, versículo 14, que este vencedor não é aquele que venceu pelos seus próprios méritos, mas aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então isso é a vitória de Apocalipse, que anteriormente foi retratada nas cartas às igrejas. Olha que coisa legal. Então, a este vencedor, o que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, comerá dessa árvore da vida, que é o próprio Cristo, é a imortalidade, é a vida eterna que nós temos no Senhor. Agora, mais uma vez, é algo simbólico e algo também que remete muito a esse aspecto sacramental, como a Santa Ceia o é. E aí nós temos o convite, mais uma vez um convite que remete antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, né, esse período que nós estamos agora, que é um convite para todos que têm sede para beberem da água da vida. O Espírito e a noiva dizem, então o Espírito Santo e a noiva, ou seja, a igreja, olha só, dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, o convite do evangelho, venha. A noiva está dizendo, vem beber da água da vida. Né? Aquele que ouve, diga, vem beber da água da vida. E aquele que tem sede, ou seja, que o Espírito já agiu no seu coração e deu sede pelas coisas espirituais, venha. É de graça, é para quem quiser. Venha beber da água da vida. Só assim não será condenado eternamente. E aí nós temos uma última ênfase, que é o retorno
iminente de Jesus, né? O versículo 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora, amém. Vem, Senhor Jesus. E termina com a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Bom, mais 2 slides aqui para a gente concluir. 2 não, 3 slides. Primeiramente, eu queria só lembrar o objetivo do nosso curso, para que vocês tenham em mente que nós cumprimos exatamente o que nós queríamos, que foi apresentado na ementa lá no início do nosso curso. O objetivo de nosso curso foi aprender a forma correta de ler e interpretar o Apocalipse de João, tendo como diretriz a visão cristã reformada da vinda de Jesus Cristo. Eu falei diversas vezes que nós somos amilenistas, nós cristãos reformados. Buscamos, então, assim, desmistificar o entendimento atual do livro do Apocalipse, como um livro extremamente místico, cheio de superstições, teorias de conspiração e por aí vai, né? Apontando para o seu sentido conforme o contexto histórico dos leitores originais, valorizando a forma literária apocalíptica, o simbolismo, os números e tudo mais, e destacando o contexto socioeconômico da época, como a idolatria ao imperador, as guildas e tudo mais. Tivemos como principal objetivo, olhem só se nós não cumprimos esse ponto, tivemos como principal objetivo denunciar o problema da idolatria para nos encorajar a uma vida de testemunho fiel ao Senhor Jesus. Esse foi o principal objetivo do nosso curso. E aí o versículo central é este. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Venceram? Sim, por causa do sangue do Cordeiro. Porque lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós vimos isso. Mas observem que aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, eles dão testemunho fiel e mesmo em face da morte, não amam a própria vida. Como que está seu coração? Você tem amado a sua própria vida mais do que o Senhor? Você tem sido um covarde? Se envergonhando do Senhor Jesus Cristo? Os covardes serão condenados, o texto diz. Como que está a sua vida? Apocalipse é uma exortação, é um texto profético que denuncia um erro da igreja daquela época, mas de todas as épocas. Mantenha o testemunho fiel para a glória do Senhor. Bom, finalizando o curso, mais uma vez, eu trouxe lá no início, mas quero também trazer aqui as referências que eu usei para todo esse estudo. Estão aqui nesse slide, depois você pode pausar aí e dar uma conferida. Está destacado aqui o livro do Quayle, Culto e Comércio Imperiais, no Apocalipse de João, que é um livro que eu indico a leitura, se você puder comprar e ler, que vai destacar exatamente esse aspecto socioeconômico do livro de Apocalipse de João, que é o aspecto contextual de toda a escrita de João, que nos traz esse entendimento que eu explorei ao longo desse estudo. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por termos chegado até aqui. Muito obrigado, ó Pai, por hoje termos finalizado, ó Deus, essa classe e termos mais uma vez sido desafiados, ó Pai, a permanecermos fiéis, a não sermos covardes, a não amarmos a nossa própria vida, mas a mantermos o testemunho fiel, o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glorifica o teu nome em nossas vidas, sobre a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Amém. Estamos encerrados.